Graças a Deus, meus irmãos, vamos continuar o estudo do Apocalipse. Agora, capítulo 9, final, né? Do capítulo 9, do versículo 13 ao 21. Lembrando aí, faz sua inscrição, aperta o sininho, compartilha. Nós estamos fazendo junto com a igreja, a Primeira Batista de Barra, todo o estudo do Apocalipse dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto da carta de João, né? Ali, aquele momento histórico e também o que o simbolismo significava para aquela cultura, que a gente pode entender disso, tá? Então, é um estudo feito dentro de uma teologia mais contemporânea, né? Mas eu creio que uma exegese bem feita, eu gosto muito disso, dessa exegese, né? O livro que nós estamos usando aqui da editora Paulus, né? Como ler Apocalipse, Denúncia e Resistência, muito interessante. O autor desse livro é o José Bortolini, tá ok? E junto com outros livros também aqui, que a gente já apresentou lá no princípio do vídeo, né? Sobre a biografia. E junto com ele aqui, a gente fazendo todo um estudo. Mas participe com a gente, tá? Faça parte, clique aí para você receber. Vamos fazer até o 22, junto com a igreja. E você também pode tirar algumas dúvidas aí, tentar entender esse livro que é tão discutido, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número de cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarela como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podiam ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Amém? Terminamos aqui a leitura do capítulo 9. Vamos ao estudo, a meditação, né? A exegese, assim, contextualizada dessa passagem, tá? O conflito internacional, eu falo um pouco sobre isso. Mas aqui é o apelo à conversão, tá? Os toques da quinta e da sexta trombeta são um convite ao bom senso e à conversão, pois a sociedade injusta era a própria destruição. Era e gera a sua própria destruição. Se a quinta trombeta convoca a humanidade a um bom senso, pois as estruturas injustas cedo ou tarde provocarão a morte de quem as construiu, o toque da sexta trombeta chama a conversão dos ídolos que sustentam a sociedade justa, mostrando que só a adoração ao projeto de Deus pode direcionar a história da humanidade rumo à vida plena. Vamos lá. Para o povo da Bíblia, a região do rio Eufrates, atual Irã, tinha um significado especial. Era o lugar de onde vinham os exércitos inimigos. No tempo de Apocalipse,
Essa região pertencia ao Império dos Partos, o grande inimigo do Império Romano. Os partos se caracterizavam pela ganância e crueldade, e o arco era sua arma preferida. Capítulo 6, versículo 2. Tá? Se você dá uma olhada ali, a gente já falou sobre isso. Por isso, eram chamados de feras da terra, no 6 e 8. Ao conquistar um território, costumavam arrasá-lo com fogo e enxofre. O enxofre faz explodir ambientes fechados e sua fumaça mata. Né? Eu já vi, muitas pessoas não viram sobre isso, mas já trabalhei numa área de enxofre. O fogo você não vê e a fumaça te derruba, né? Muito intoxicante. O Império Parto foi uma ameaça constante ao Império Romano. O conflito internacional só não se concretizava porque os partos estavam como que confinados por barreiras geográficas difíceis de serem transpassadas. Os rios Tigre e Eufrates a oeste, o Golfo Pérsico ao sul e a cadeia de montanhas ao norte. Deus, Senhor das nações, o mar de vidro de 4 a 6. Julga a humanidade também mediante a dialética histórica. Em outras palavras, as ameaças de conflitos internacionais de proporções gigantescas são um apelo ao bom senso. A humanidade pode se autodestruir em um convite à conversão, e aqui vemos um convite à conversão ao nosso Deus vivo. É disso que fala o toque da sexta trombeta. Vejam bem, já lemos, mas vou repetir aqui o texto. O sexto anjo tocou, ouvi então uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro, que estava colocado diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam prontos para a hora, dia, mês e ano foram então libertados para matar a terça parte dos homens da humanidade. O número de cavaleiros do exército era dos 4 anjos era de 200 milhões. Ouvi bem esse número, diz esse texto. Tá? Libertando os 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates, o Apocalipse prevê a invasão do Império Romano pelos partos. Essa ordem parte de Deus, a voz que vem dos 4 chifres do altar do ouro. Ou seja, lembra que nós falamos que chifre é poder? E o resultado é a morte de 1/3 da humanidade. O Império Parto é descrito como multidão incontável, 200 milhões. Não se trata de um número exato, tá bom? No Apocalipse, os números têm, na maioria das vezes, significados simbólicos. 200 milhões, portanto, representa uma multidão que não se pode ou tem possibilidade de ser contada ou calculada. As comunidades perseguidas pelo Império Romano certamente se sentiram encorajadas diante da certeza de que Deus julga e destrói o poder absolutizado que se considera todo-poderoso. Todavia, não é hora de cantar vitória, pois não basta eliminar um imperialismo para colocar um pior ou outro. Com linguagem simbólica, o texto descreve a força e a crueldade do Império Parto. Na minha visão, os cavalos e cavaleiros eram assim. Vestiam couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos parecia de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens, ou da humanidade, morreu por causa dessas pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. De fato, o poder deste cavaleiro era a boca e a cauda. Suas caudas pareciam cobras, têm cabeças com as quais causam dano. Ao mesmo tempo, em que descreve como o Império Parto se defende, couraça, ataca violentamente fogo, fumaça e enxofre, e estraçalha como leão, o Apocalipse mostra a fraqueza de um sistema que pretende ser todo-poderoso.
a cor da fumaça e o enxofre. São cores apagadas e desaparecem logo. Todavia, a visão dos partos não deixa de impressionar. São um poder que procura conquistar de todo custo. Um poder venenoso, cobras, que causa a morte de 1/3 da humanidade. E hoje, o que é que sufoca, estraçalha a vida do povo? Ou seja, estão falando sobre o império, sobre algo, dizendo que os romanos eles estavam fazendo tudo aquilo, mas teriam retaliação, né? E aconteceria tudo isso, né? Não adiantava se esconder, porque a injustiça e a opressão causa injustiça e opressão, né? Por isso que Jesus nos ensinou que paz você consegue com paz, não adianta você tratar com a mesma moeda, porque se você leva guerra, se você recebe guerra e leva guerra, você vai ter o múltiplo de guerra, né? Agora, se você tem guerra e leva paz, você tem aí 50% de paz. E você, se a pessoa aceita a pacificação, né, é o que você tem que buscar, porque você não consegue paz com guerra. É apelo à conversão, do 20 ao 21, finalzinho de apelo à conversão, tá bom? Vamos lá. A luta pelo poder provoca a morte de 1/3 da humanidade. O Apocalipse mostra agora o que é que está por trás disso. A idolatria. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se converteram de seus homicídios, magia, fornicação e roubos. O autor certamente está pensando no Egito, na época do Egito. Naquela ocasião, o faraó endureceu o coração e não reconheceu o Deus verdadeiro, que gera liberdade e vida para o povo e para a humanidade. A crítica profética desmascara a idolatria que se esconde por trás de todo o poder absolutista. Os que adoram ídolos se tornam vítimas de uma idolatria. Salmo 115, particularmente o versículo 8. E quando eu falo idolatria aqui, não está falando só de ídolos. Eu não tenho nenhum santo em casa. Idolatria é qualquer coisa que você adora mais que Deus. O dinheiro, a sua vida farta, sem pensar nos outros, idolatrar as coisas, esquecendo que é ser humano. Tá? Aqui nós vemos que mesmo acontecendo tudo aquilo lá, toda aquela destruição, uma terça morrendo, as pessoas não se converteram a Deus. E uma coisa para você refletir hoje, nós estamos em época de pandemia, tanta crise, isso e aquilo, e quando isso acabar, a gente sabe que, infelizmente, muita gente morreu, mas muitas pessoas não vão conhecer a Deus e não vão buscar fazer as coisas diferentes, né? A gente vê aí que dinheiro está sendo roubado, né? Quando foi dado, pessoas estão aproveitando esse momento para receber benefícios que não têm direito, e muita coisa está acontecendo, triste, né? Então você começa a ver que a mão tem sido pesada, as coisas, o julgamento está vindo no sentido de que o que se faz, o que se planta, se colhe. E nós vivendo no meio desse sistema, nós também absorvemos, as pessoas falam, não, o pecado é individual. Sim, o pecado é individual, cada um peca para si e vai responder a Deus por si mesmo. Mas a consequência do pecado é coletiva, então a gente convive nesse mundo passando por essas situações. Mas é triste saber que tem pessoas que é o seguinte, morre alguém na vida dele, entre eles, um exemplo, porque fumava demais, tá? E ele não para de fumar. Sofre um acidente de carro porque bebia e ele não para de beber. Ele critica a situação, diz que é horrível e tal, mas infelizmente para buscar a Deus, por qualquer coisinha a pessoa está dizendo que não vai na igreja, que não quer ser igual fulano, que isso, que aquilo, né? Ninguém deixa de beber por fazer algo de em algum lugar por causa de alguém que tá, vai ter uma festa lá, vai ter cerveja, vai ter bagunça, vai ser diversão, vai ser muito legal. Vamos supor um baile. Mas fulano, Beltrano tá lá, não quero olhar para a cara dele. Ninguém faz isso. Ninguém deixa de ir em algum lugar por causa disso, mas é interessante, é o que eu estou falando aqui. Mesmo as coisas acontecendo na vida, a pessoa não reconhece e não se converte a uma nova vida, né? Não se converte a uma transformação, tá? Então vamos continuar. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus vivo. Gênesis 1:27. Ao fabricar ídolos e adorá-los, o homem se desumaniza e constrói a própria destruição. É o segundo ai. Ou seja,
Um terrível alerta para todos. Além disso, é um apelo à conversão, deixar os ídolos que geram homicídio, magias, propaganda idólatra, fornicação, sexualidade, né? E roubos, a fim de aderir ao Deus vivo, que sustenta a vida para todos. Caso contrário, a humanidade continuará sendo vítima das armas de morte que fabrica. A quinta e sexta trombetas são apelo ao bom senso e à conversão. Todavia, parece que a humanidade não se arrepende, né? Não aprende a lição. Qual será, então, a saída? A resposta virá no capítulo 10, que nós vamos estudar no outro vídeo, a saída. Né? A história mostra que o Império Parto nunca invadiu o Império Romano. Será que o autor do Apocalipse se enganou? Qual seria, portanto, o sentido da sexta trombeta? Não, ele não se enganou, a história não invadiu. Mas ele quis mostrar o que era possível acontecer. É uma forma de mostrar a situação. Os conflitos internacionais são um apelo à conversão ao Deus vivo? Comente sobre isso. Nós estamos na globalização. Tudo gera. Interessante sobre adorar ídolos, né? Deus nos fez semelhantes de Deus. Quando o maior segredo e o maior prazer da vida é você estar vivo. Quando você acorda de manhã e você respira. Ah, mas eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa que preste, eu não tenho uma comida boa, todo mundo está bem. Porque às vezes a gente escuta isso, né? Ah, eu faço porque fulano fez, se eu não fizer, outro faz. Né? O que está dizendo aqui é cada um, é a conversão, é a busca por algo diferente, né? A busca por algo novo. Se cada um não tiver essa consciência, é isso daqui que ele estava dando, o Apocalipse estava dando, uma consciência em simbolismos às comunidades, né, que aceitaram Jesus como Senhor Salvador. E é isso que ele faz para nós também. Ele está falando aqui, essa carta não é ao mundo no sentido todo mundo vai ler essa carta. Não. Ele está dando esse conselho, ele está dando essa visão àqueles que creem realmente, têm fé no Senhor, nosso Deus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e tem essa visão também de aceitar e de buscar o que é justo, que é verdadeiro, essa carta é para você. Tá? Essa carta não serve para quem não tem essa fé, para quem não acredita nisso. Por isso que essa carta foi escrita para as igrejas, né? Para as 7 igrejas ali, para todo mundo ler, e aquele que tem a vontade de ler e compreender. Tá? Fica com Deus e o próximo vídeo, para a semana que vem, a gente vai no capítulo 10. Tá? Se tiver algum comentário, algum estudo, algo que você queira que a gente faça um vídeo especial sobre aquele assunto, comenta aí, curte, comenta, ok?